Vamos acompanhar nesta edição a batalha final da invasão da Mansão dos Vingadores. Avengers número 277 foi lançado em março de 1987, escrito por Roger Stern e desenhos de John Buscema. História de hoje: o preço da vitória. Em meio aos escombros da Mansão dos Vingadores, Thor e os demais heróis retornam para enfrentar uma nova ameaça, e o responsável pelo caos é Golias, que, tomado pela fúria e pelo orgulho, acredita ser capaz de derrotar sozinho os maiores heróis da Terra. Thor tenta conter o confronto, mas o semideus parte para o ataque, iniciando uma batalha brutal entre os dois seres de força extraordinária. A luta entre Thor e o Golias chega ao seu auge quando os dois titãs se chocam com uma força capaz de destruir tudo ao redor. O vilão se recusa a recuar e desafia Thor, enquanto o herói tenta provar que sua força não será suficiente para derrotar alguém que conhece os limites do combate. No meio da destruição, o Destruidor aproveita a oportunidade para atacar e se coloca diante do Capitão América. O Capitão América aceita o desafio e parte para o confronto direto. A batalha entre o Capitão América e o Destruidor continua de forma intensa entre os destroços. O vilão demonstra ser mais rápido e poderoso do que o Steve esperava, enquanto o herói percebe que seus adversários podem ter adquirido ainda mais força depois do confronto com Thor. Mesmo cansado, o Capitão América se prepara para continuar lutando. Enquanto isso, em outro ponto da batalha, os heróis encontram companheiros feridos e percebem que a situação está ficando cada vez mais grave. Neste momento, Vespa e o Cavaleiro Negro encontram uma maneira de atravessar a estrutura destruída. O caminho está completamente bloqueado, mas a Vespa usa suas habilidades e sua espada para abrir passagem entre os destroços. Trabalhando juntos, os dois conseguem avançar rapidamente, determinados a descobrir o que está acontecendo. E ao abrir a passagem, eles acabam chegando diretamente ao cenário da luta. Do outro lado estão Thor e o Golias em um combate feroz. Jen e seus companheiros percebem que estão diante de uma ameaça ainda maior. Enquanto Thor continua enfrentando o poderoso Golias, o confronto se intensifica quando ele declara que pretende acabar com a luta destruindo o próprio edifício, colocando todos os heróis em perigo. Thor percebe que ainda precisa agir rapidamente para impedir uma tragédia. Thor usa sua força e seu martelo para interromper o ataque. O golpe provoca uma explosão devastadora e derruba o adversário, mas Thor também fica exposto ao perigo enquanto Jen e o Cavaleiro Negro observam a cena. Em outro ponto, o Capitão América continua enfrentando o Destruidor em meio aos escombros. O vilão percebe que recuperou grande parte de sua força e acredita estar novamente no auge de seu poder. E apesar da sua vantagem física, Steve Rogers não se deixa intimidar. Ele usa sua experiência para explorar os pontos fracos do adversário. Com um movimento rápido, o Capitão América consegue surpreender o vilão, fazendo-o atravessar parte da estrutura e provocando ainda mais destruição no local. Na cobertura da Mansão dos Vingadores, Barão Zemo prepara uma fuga enquanto Blackout recebe ordens para reunir sua equipe e colocar o plano em prática. Porém, quando Zemo chega ao terraço, ele encontra a barreira de proteção caída e percebe que algo saiu completamente do controle. Rocha Lunar está desaparecida e Blackout, gravemente ferido, é encontrado no chão sem entender quem conseguiu atravessar suas defesas. Zemo se vê diante de uma ameaça inesperada. Blackout está paralisado e aparentemente incapaz de agir, enquanto o perigoso Barão Zemo tenta manipulá-lo para que use seus poderes. A tensão aumenta quando o Dr. Druida começa a controlar a mente de Blackout. A parte da sua consciência se volta contra Zemo. O vilão tenta convencê-lo de que todos os outros o traíram, mas Blackout percebe que algo está errado e rompe o controle mental. Envoltos por uma explosão de energia, os dois se afastam, deixando claro que a batalha pelo controle da mente de Blackout está apenas começando. E o Capitão América continua a porradaria contra o Destruidor. O adversário provoca o herói, afirmando que seus companheiros Vingadores não serão capazes de ajudá-lo. Mesmo ferido e cercado pelos escombros, o Capitão América permanece determinado a continuar lutando, claro. E o Thor surge com toda a sua força e desfere um poderoso golpe contra o Golias. O Capitão América percebe, porém, que o adversário está ficando ainda mais poderoso, enquanto Thor se prepara para enfrentá-lo. Golias demonstra mais uma vez sua força devastadora ao atravessar o terceiro andar
da estrutura, provocando danos que comprometem os suportes de Zemo e fazem parte do edifício desabar. Enquanto os destroços caem e a situação se torna cada vez mais perigosa, o herói tenta agir rapidamente para escapar da destruição. Ao mesmo tempo, Jen finalmente consegue chegar ao local e se prepara para enfrentar a ameaça, enquanto o lutador tenta utilizar a agilidade de movimentos acrobáticos para atacar. Mesmo estando longe de sua melhor condição física, o Capitão América parte para o confronto sem hesitar. A Vespa consegue atingir o Destruidor com seus ferrões, deixando ele mais fraco, enquanto o Capitão América tenta contê-lo durante o confronto. Ao mesmo tempo, Thor surge determinado a enfrentar o Golias, afirmando que já ter derrotado os inimigos muito maiores do que ele. Em meio à batalha, ele encontra a oportunidade para reverter a situação e ataca com força, fazendo com que o Golias seja derrubado e desapareça entre os destroços. Uma companhia de soldados chega na mansão avançando por uma passagem de emergência para controlar a situação. Os soldados chegam à mansão e encontram o Capitão América entre os escombros, tentando orientar a operação de segurança enquanto o caos toma conta do local. Ao mesmo tempo, sinais de uma nave e de uma possível rota de fuga despertam a atenção dos heróis. O Capitão América percebe que a Jaqueta Amarela está tentando escapar e se prepara para interceptá-la. O confronto, porém, ganha uma nova dimensão. Quando o Capitão América está se preparando para a batalha, ela se entrega. Em outro ponto, a Capitã Marvel encontra a Rocha Lunar gravemente ferida entre as rochas depois de uma violenta queda. Porém, o que parecia ser apenas um acidente revela-se muito mais perigoso. Barão Zemo continua tentando dominar a mente de Blackout e agora controla seus poderes de distorção dimensional. Mesmo submetido à intensa pressão psíquica, Blackout tenta resistir às ordens do Barão Zemo com a ajuda do Dr. Druida. Ele se recusa a ser transformado em uma simples marionete e promete lutar contra seu controlador. Blackout finalmente sucumbe ao intenso controle mental de Zemo. Depois de uma violenta hemorragia cerebral, sua morte parece ser instantânea, deixando Zemo convencido de que venceu. Porém, surge uma revelação inesperada. A mente de Blackout havia sido libertada por alguns instantes pelo Dr. Druida, permitindo que ele resistisse por vontade própria às ordens de Zemo. Capitã Marvel chega ao local e anuncia que a batalha está praticamente terminada. Os Vingadores já estão derrotando o restante da gangue de Zemo. A Capitã Marvel revela a Zemo que descobriu toda a verdade. Foram as ordens dele que fizeram Blackout transportar alguém para a dimensão da Força Negra. Zemo tenta intimidá-la apontando sua arma, mas ela não demonstra nenhum medo. Pelo contrário, revela que seu corpo é capaz de transformar em praticamente qualquer forma de energia, podendo assumir propriedades elétricas e até atingir temperaturas extremamente elevadas. Zemo logo percebe que está perdendo o controle da situação. Ele tenta fugir e se proteger usando o escudo do Capitão América, mas ela o persegue e afirma que ele não conseguirá se esconder atrás do escudo. O Capitão América se prepara para enfrentar Zemo quando uma nova intervenção muda o rumo do confronto. A chegada do Dr. Druida surpreende os heróis e ele decide ajudar na batalha contra o vilão também. Enquanto isso, os aliados do Capitão América deixam o local, permitindo que ele finalmente fique frente a frente com Zemo. Zemo acredita que a decisão do Capitão América de afastar seus companheiros garantirá sua vitória e o chama de arrogante. Convencido de que tem vantagem, o vilão parte para o ataque usando o próprio escudo do Capitão América como arma. O confronto entre Zemo e o Capitão América se torna ainda mais pessoal e violento. Zemo ataca com o próprio escudo do Capitão, enquanto despeja toda a sua raiva contra o herói. Ele relembra a morte de sua família e acusa o Capitão América de ser responsável por seu sofrimento. Em seguida, Zemo recorda como armou para que o avião que transportava Buck, antigo parceiro e amigo do Capitão América, fosse destruído, deixando claro que sua vingança contra o Capitão vem de muitos anos. Durante a luta, Zemo revela que seu ódio não terminou com a morte de sua família. Ele admite que reuniu uma pequena força de criminosos para atacar os Vingadores e que também tentou destruir o Capitão América pessoalmente. Zemo continua despejando sobre o Capitão América todo seu ódio, relembrando os momentos em que manteve o herói amarrado e amordaçado e o submeteu a torturas, tentando fazê-lo impedir crimes e atrocidades. Agora, porém, ele acredita que finalmente chegou o momento de sua vingança. Os dois entram em um violento combate, enquanto Zemo acusa o Capitão América de ser o verdadeiro responsável pela destruição de sua família.
A luta chega em seu momento decisivo. Ele joga o escudo no próprio Capitão América, que consegue se defender dos ataques, e deixa claro que as consequências de tudo é que o vilão vai sofrer e pagar pelas consequências. Ferido e derrotado, Zemo percebe que sua vingança fracassou. Mesmo assim, ele encara o Capitão América e pergunta se será morto, assim como afirma que Steve Rogers matou seu pai. O Capitão América finalmente responde às acusações de Zemo, deixando claro que nunca matou o pai dele. Depois ele reage à precisão e usa seu escudo para desarmar e atingir o vilão, fazendo-o perder o equilíbrio. Quando Zemo está prestes a cair, Capitão América ainda tenta salvá-lo, estendendo a mão e pedindo que ele a segure. Porém, dominado pelo ódio e pela recusa em aceitar a derrota, Zemo não consegue se salvar. Ele despenga do prédio e cai entre os escombros. Mais tarde chega ao fim a ocupação da mansão dos Vingadores. Após a rendição do grupo terrorista conhecido como Mestres do Mal, os criminosos capturados, entre os integrantes como Homem-Dragão e a Gangue da Demolição, são conduzidos sob forte escolta policial. A imprensa noticia que mais uma dúzia de criminosos foram capturados e que o Barão Zemo sofreu ferimentos extremamente graves durante a batalha. Embora não haja confirmação oficial sobre seu destino, tudo indica que os Vingadores finalmente conseguirão derrotar o grupo. A Vespa é abordada por um repórter que reconhece sua participação na derrota dos criminosos e pede uma declaração. Ela afirma que os Vingadores conseguiram eliminar a ameaça. Os heróis começam a avaliar as consequências da batalha. Entre os criminosos capturados, é revelado que Blackout, também conhecido como Monte Daniels, é a única vítima confirmada do confronto. Capitã Marvel informa aos paramédicos que encontraram seu corpo, enquanto Vespa descobre que o Capitão América provocou uma grave lesão no pescoço. Embora ele tenha escapado por pouco dos danos à coluna, mesmo ferido, a preocupação da Vespa é saber onde está Steve. Ele está no meio dos destroços da mansão. Encontra um antigo diário particular completamente destruído. E entre lágrimas rasgadas estão fotografias e lembranças das décadas passadas, incluindo imagens de amigos, familiares e antigos momentos de sua vida. Ao perceber que Zemo destruiu aquilo que restava no passado, Steve finalmente deixa transparecer sua dor. O Capitão América continua devastado ao encontrar os restos de suas antigas lembranças entre os escombros. Ele segura uma fotografia de sua mãe, a única que possuía, e lamenta destruído junto com tudo o que representava de seu passado. Ao lado de Mônica, Steve percebe a dimensão da tragédia. Jarvis e o Cavaleiro Negro estão gravemente feridos. Hércules permanece em coma e Blackout aparentemente morreu. A mansão dos Vingadores, que durante décadas havia sido um verdadeiro lar para a equipe, agora está reduzida a ruínas. Mônica tenta confortar Steve e explica que aquelas fotografias não representam motivo para vergonha, mas fazem parte das perdas e das experiências que destruíram e construíram a sua vida.